Olá! Hoje a gente mergulha num assunto que está esquentando o mundo da refrigeração: o dióxido de carbono, o CO2, como fluido refrigerante. Sabe, com toda a pressão para a gente largar os CFCs e HCFCs, que, bom, fizeram um estrago na camada de ozônio e ajudam a esquentar o planeta. Aí o CO2 natural, que o pessoal chama de R744, está ganhando muito espaço. Exato, e não é à toa, né? Pois é. O Protocolo de Montreal já deu a letra faz tempo. CFCs, tchau, desde 2010. Os HCFCs estão com os dias contados, saindo de cena até 2030, talvez 2040 em alguns lugares. Então a pergunta é, por que justo o CO2? O que ele tem? A gente vai investigar isso hoje. Os prós, os contras, os desafios técnicos e como a engenharia está respondendo. Vamos usar como base vários materiais técnicos, artigos. A ideia é sacar qual é o real potencial do CO2 hoje. Perfeito. E para entender o CO2, a gente precisa voltar um pouquinho no problema original. Sim, o problema ambiental. Os CFCs e HCFCs tinham cloro, né? Que detonava o ozônio lá em cima. Isso. E o cronograma para os HCFCs foi bem apertado. Tipo, congelaram o uso em 2013, já teve corte grande até 2025. A meta é zerar mesmo. E aí, para substituir, vieram os HFCs, como o R134A, certo? Exatamente. Eles resolveram a questão do ozônio, o ODP deles é zero. Foi um alívio, né? Só que, Só que apareceu outro fantasma, o aquecimento global, o tal do GWP. bingo, o potencial de aquecimento global. E aí a diferença é brutal. Pensa assim, o GWP do CO2 é 1, ele é a nossa referência. O do R22, aquele HCFC super comum, era tipo 1.700 vezes maior. Nossa! E o do R134A, um HFC, por volta de 1.300, ainda muito alto. O CO2, por outro lado, tem ODP 0 e esse GWP de 1. É incomparável nesse aspecto ambiental. Uma troca meio ingrata que fizeram lá atrás, né? Trocaram um problema pelo outro. Mas, olha, o CO2 não tá sozinho nessa de refrigerante natural. Tem a amônia, o NH3, tem o propano, R29. Tem sim, são outras opções importantes. E comparando esses três, amônia, propano e CO2, qual a grande vantagem do CO2, o que faz ele se destacar? Olha, sem dúvida nenhuma é a segurança. O CO2 é classificado como A1. Isso quer dizer o quê? Não é tóxico em baixas concentrações e não é inflamável. Ah, isso faz toda a diferença. Total. Contrasta muito com a amônia, por exemplo. A amônia é excelente em termos de eficiência, mas é tóxica, classificação B2L, tem aquele cheiro super forte, exige um cuidado gigantesco na instalação, não pode nem usar tubo de cobre. É complicado. E o propano? O propano é A3, ou seja, altamente inflamável. Então, essa característica A1 do CO2 abre muita porta para ele, especialmente em lugares com muita gente circulando, tipo supermercado. Vazou, o risco é bem menor comparado aos outros. Entendi. Segurança é um ponto fortíssimo. Mas sempre tem um mas, né? Onde que o CO2 pega? Qual é a dificuldade técnica com ele? Ah, o mas do CO2 é a pressão. As pressões de trabalho são, assim, muito, muito altas. Pauleira mesmo. Quão altas? Dá para ter uma ideia. Para ter uma ideia, para manter o CO2 saturado a 0 graus Celsius, você precisa de quase 35 bar de pressão absoluta. A amônia, na mesma temperatura, precisa de uns 4,3 bar. É uma diferença enorme. Uau! E tem mais. O ponto crítico dele é baixo. Fica ali por volta de 31 graus Celsius e uns 74 bar de pressão. Ponto crítico. O que isso significa na prática, principalmente aqui no Brasil com o nosso calor? Significa que passou de 31 graus no ambiente onde o calor está sendo rejeitado, o CO2 não se comporta mais como um refrigerante normal que condensa, que vira líquido bonitinho no condensador. E aí? Aí o sistema opera no que a gente chama de regime transcrítico. O trocador de calor que joga o calor fora, que a gente chama de gas cooler, nesse caso, não condensador, ele só resfria um CO2 super denso, quase líquido, mas tecnicamente ainda um fluido supercrítico, ele não condensa. Entendi. E a consequência disso é que a pressão lá na saída do compressor, na descarga, vai lá para cima. Pode passar fácil de 90, 100 bar, até mais. Caramba, 100 bar.
Isso exige que toda a tubulação, os componentes, compressores, vasos, tudo tem que ser muito mais resistente, né? Mais parrudo. Exatamente. Tudo tem que aguentar essa pressão brutal. É um desafio de engenharia e de custo, claro. Certo. Pressão nas alturas, operação transcrítica, parece complicado, principalmente para clima quente. Como é que a tecnologia deu um jeito nisso? Foi só fazer tudo mais caro e grosso ou teve alguma sacada, alguma inovação que viabilizou o CO2, mesmo assim? Teve muita inovação. Claro que desenvolveram componentes mais fortes, compressores específicos para R744, válvulas que aguentam tranco. Mas a grande sacada foi nos tipos de sistema e no controle. Que tipo de sistema? Basicamente, a gente vê dois principais. Primeiro, os sistemas subcríticos. Nesses, o CO2 não chega naquela pressão maluca. Geralmente, ele funciona em cascata. Cascata, como assim? Pensa em dois sistemas de refrigeração, um em cima do outro. O CO2 trabalha na parte de baixa temperatura, fazendo frio lá no freezer, por exemplo, e um outro fluido, que pode ser amônia ou até um HFC ainda, trabalha na parte de alta temperatura e a função dele é condensar o CO2. Ah, entendi. O sistema de cima esfria o CO2 do sistema de baixo? Isso. Aí o CO2 fica sempre abaixo do ponto crítico, com pressões mais controladas. É uma solução boa, reduz a carga do outro refrigerante e é vista meio como uma transição. E a outra opção, o transcrítico direto? Exato, os sistemas transcríticos, que são 100% CO2. Esses sim enfrentam o desafio do calor. E eles se tornaram viáveis mesmo em climas quentes por causa de avanços importantes, principalmente nas válvulas de expansão. Válvulas especiais. Sim, tem umas que o pessoal chama de HPV ou válvulas de alta pressão. Elas são o cérebro ali depois do gas cooler. Conseguem controlar aquela queda de pressão gigantesca de forma super precisa, garantindo que você extraia o máximo de frio lá no evaporador, mesmo com o fluido naquele estado transcrítico meio esquisito. É um controle fino. Interessante. E você falou também de matar o alta capacidade volumétrica. O que isso significa na prática? Isso é uma vantagem legal do CO2. Significa que, para gerar a mesma quantidade de frio, você precisa de menos volume de CO2 circulando pelo sistema comparado a outros fluidos. E o que isso traz de bom? Equipamentos menores, tubulações com diâmetro menor, compressores mais compactos. Isso ajuda a compensar um pouco o fato de que eles precisam ser super resistentes à pressão, sabe? É como se fosse mais potência por litro de refrigerante passando. Entendi. Bom, vamos tentar fazer um balanço então. Prós do CO2. Impacto ambiental quase zero, né? UDP 0, GWP 1. Isso. Imbatível nesse ponto. Seguro, classificação A1, não tóxico, não inflamável. Fundamental para muitas aplicações. Essa é a capacidade volumétrica que permite equipamentos menores. Boa troca de calor também, né? Sim. Ele é bom nisso. E é um fluido disponível relativamente barato. Ok, agora os contras. Bom, o principal já falamos. As altas pressões. Isso significa equipamento inicial mais caro, necessidade de instalação e manutenção por gente muito bem treinada. A eficiência em climas muito quentes também pode ser um ponto, né? Mesmo com as tecnologias novas. Pode ser. O ciclo transcrítico puro tende a ser menos eficiente que um ciclo subcrítico tradicional se a temperatura ambiente for muito alta. Mas olha, tecnologias como ejetores, que recuperam energia da expansão, e resfriamento adiabático do ar que entra no gas cooler, isso tudo está melhorando bastante a performance. E tem a questão do vazamento, né? Mesmo não sendo tóxico. O ar, se vazar muito em um espaço fechado, ele desloca o oxigênio, risco de asfixia. Por isso, sistemas com CO2 exigem detectores de vazamento bem posicionados. É uma questão de segurança importante. Comparando a eficiência de forma geral com a amônia, por exemplo. Olha, o CO2 geralmente se destaca muito em aplicações de baixa temperatura, tipo menos 35 graus Celsius, menos 50 graus Celsius. Aí ele é bem competitivo. Para refrigeração industrial de grande porte ou em climas mais amenos, a amônia muitas vezes ainda leva vantagem na eficiência pura do ciclo. Mas tem um detalhe interessante que algumas fontes mencionam sobre recuperação de calor, né? Tem sim. Como o CO2 sai do gas cooler em temperatura bem alta no ciclo transcrítico, é muito fácil aproveitar esse calor para aquecer água, por exemplo, ou até para aquecimento do ambiente.
Em supermercados, isso pode ser uma vantagem enorme e tornar o sistema total, considerando refrigeração e aquecimento, muito mais eficiente energeticamente do que parece olhando só para o frio. Faz todo sentido. Então, resumindo a nossa conversa, o CO2 não é a solução perfeita para tudo, não é uma bala de prata, Definitivamente não. mas ele é, sem dúvida, uma peça-chave nesse quebra-cabeça da refrigeração mais sustentável. As leis ambientais empurraram, a tecnologia correu atrás e viabilizou. Ele claramente achou seu lugar, né? Especialmente em supermercados, refrigeração comercial leve e nessas aplicações de baixa temperatura. Exatamente. É uma ferramenta importante no nosso arsenal de alternativas. E isso nos leva a pensar no futuro, né? Sim, Se o CO2 tem esse desafio da pressão alta, e a amônia e o propano têm seus próprios riscos de segurança, como será o sistema de refrigeração ideal daqui para frente? Será que a gente vai conseguir otimizar ainda mais esses fluidos naturais? Talvez combiná-los de formas novas e inteligentes? ou será que vem aí alguma tecnologia totalmente diferente, que ninguém nem imagina agora e que vai conseguir equilibrar tudo: segurança, eficiência e impacto ambiental, de um jeito ainda melhor? É a pergunta de 1 milhão, né? É algo para a gente continuar acompanhando de perto. A busca não para. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!